Olá pessoal! Dando sequência ao nosso programa de prevenção em saúde, hoje nós vamos falar sobre aqueles aparelhinhos de pressão a pilha de uso domiciliar. Dá ou não dá para confiar neles? Antes de mais nada, temos que falar que pressão normal para adulto é a pressão menor do que 14/9. E sempre temos que medir a pressão nos dois braços. E quando uma pressão der mais alta do que a outra em um braço, esse braço da pressão mais alta é que reflete a pressão verdadeira. Lembrar disso sempre. Mas uma coisa que ninguém sabe, você sabia que nem todo aparelho desses que tem em farmácias, em postos de saúde, nem todos eles, em consultórios muitas vezes, estão confiáveis? Nem sempre eles estão calibrados? Pois é, pessoal. Um estudo feito em 2017 em vários hospitais de Belo Horizonte por um amigo nosso, Dr. Cleison Maia, ele mostrou, depois de avaliar vários hospitais, que de cada 100 aparelhos em vários setores de hospitais de Belo Horizonte, de cada 100 aparelhos de pressão, 78 estavam descalibrados. E em metade dos casos, não havia no local da medida da pressão várias braçadeiras, que é essa coisa que coloca no braço, né? E que para adulto é um tamanho, para criança é outro tamanho, para bebê é outro tamanho. Você não pode colocar uma braçadeira de criança em adulto ou vice-versa, porque a pressão vem totalmente errada. E metade dos hospitais não tinham braçadeiras diferentes para medir adequadamente a pressão de acordo com a idade, né? O certo, na verdade, para qualquer aparelho de pressão é calibrar o aparelho uma vez por ano, né? De preferência em serviços ligados a um Inmetro. Vários locais do Brasil, no site você pode encontrar o mais próximo da sua casa, né? E hoje em dia tem se dado muito valor à medida de pressão no domicílio, porque as medidas feitas em casa são muito mais verdadeiras do que aquelas medidas no consultório, por exemplo. Existem dados que mostram que até 30% das pessoas, quando entram no consultório, aumentam a pressão lá dentro, sendo que em casa estava normal, e acabam ganhando remédio de pressão sem precisar. Os aparelhinhos eletrônicos, aqueles a pilha, que a gente muitos têm em casa, eles seguem a mesma regra. Eles têm que ser calibrados uma vez por ano, pelo menos, né? E de preferência, eles têm que ser aqueles que se colocam no braço e medem a pressão automaticamente aqui. Aqueles que se colocam aqui no pulso, eles têm uma descalibração mais frequente. Então, eles não são tão precisos quanto aqueles eletrônicos que pregam a braçadeira no braço, ao invés do pulso. Então, os do braço são mais seguros, né? E as pilhas do aparelho, preferencialmente, tem que ser pilhas alcalinas e sempre novas, né? As marcas, perguntam muito sobre marcas, né? As marcas que têm tradição de menos descalibrar vendidas no Brasil são as marcas Omron e a marca Microlife, né? Que chegam a medir melhor do que muitos aparelhos desses de consultório, pessoal. Então, a resposta é sim, dá para confiar em aparelhinho de medir pressão desses domiciliares, desde que ele seja calibrado uma vez por ano e que seja aquele de colocar no braço de preferência, tá? É um presente de Natal excelente, custa mais ou menos R$150 e é uma boa sugestão para quem tem um parente hipertenso ou mesmo para a família inteira utilizar em casa. E aí, seu aparelhinho de pressão está calibrado ou não está? Eu sou Alessandro Baltravisani e eu me preocupo com você e com a sua família. Um grande abraço e até a próxima! O seu novo canal de saúde.